Boa noite, amados. Graça e paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja comigo, com você e com toda a sua casa. Amém? Bem, amados, hoje eu vou trazer uma mensagem que fala dos acontecimentos de hoje, em relação ao tempo. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. E hoje, eu vou falar algo, trazendo para os dias de hoje, que está lá em Romanos 13, de 11 e 12. Romanos 13, 11 a 12. Amém? E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemo-nos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Em relação ao tempo, o tempo, amados, como somos dependentes dele e como a sua importância se faz valer sobre a vida de todos nós. Eu louvo a Deus pelo tempo que Ele nos dá. Eu glorifico a Deus pelo tempo que Ele nos concede. Algumas pessoas reclamam do pouco tempo que dispõem para fazer as coisas. Algumas pessoas reclamam porque não tem tempo de fazer uma coisa ou outra. E a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Nós é que devemos saber administrar o nosso tempo. Muitos se queixam e demonstram até certo tipo de desânimo. Um desânimo quando declaram não possuir tempo para certas atividades. Nos dias de hoje, amado, a quase totalidade das pessoas se pergunta: que tempo é esse em que vivemos? Até eu me pergunto: meu Deus, que tempo é esse que eu estou vivendo? Com tantas coisas acontecendo aí, com tantas coisas que a gente ouve. Que tempo é esse que estamos vivendo? A palavra tempo, ela passa por uma série de conceitos diferentes para nós e traz uma expressiva riqueza de significados para cada situação. Então, nós nos referimos ao tempo como a duração relativa das coisas que o ser humano cria. A ideia do presente, do hoje, do passado, que já passou, do ontem e do futuro. E pensamos nele como período no qual os eventos que se sucedem. Quer dizer, o período contínuo no qual os eventos se sucedem, as coisas acontecem. O tempo também está em nossa mente, como um determinado período considerado em relação aos fatos, em relação aos acontecimentos que ocorrem. Ou seja, uma época, ou até mesmo temos
temos como conceito de tempo um certo período da vida que se distingue demais. E o nosso conceito, amados, muitas vezes estão errados. Mas hoje, para nós, o que passou, passou. O tempo presente hoje, o passado e o futuro, que estamos sempre pensando em tudo que está acontecendo. Não sei se os irmãos estão entendendo. Mas e para nós? E para nós, hoje, qual é o significado de tempo que mais se mostra relevante? Então, Paulo, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele declara já conhecer o tempo. E como consequência disso, o apóstolo afirma que é chegada a hora de quê? De despertarmos do sono. É chegada a hora de nós despertarmos do sono. Quando conhecemos o tempo no qual estamos vivendo, podemos ter uma noção exata da nossa condição espiritual e das nossas necessidades. Pois hoje dormimos um sono pesado em nossa vida cristã. Como Paulo declara já conhecer o tempo, ele conclui que é chegado o momento de um quê? De um despertamento. Um despertamento da nossa imobilidade. Um despertamento de um profundo torpor, característica de quem dorme. Um despertamento que destrua a insensibilidade e a ausência de luz. A ausência de luz e cor que nos acomete durante esse sono profundo em que estamos. Amados, se o apóstolo Paulo, ele afirma que já conheceu o tempo, e nós? Será que nós também conhecemos o tempo de despertarmos do sono? Ou nós achamos que não estamos dormindo? Então, despertamento, nós precisamos de um despertamento que nos faça reconhecer que Jesus não demora a voltar. Que Jesus, ele vai voltar. E ele não demora a voltar. Porque a nossa salvação, como nós lemos lá em Romanos 13, a nossa salvação está agora, hoje, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, do que quando aceitamos lá atrás a fé. Hoje, ela está mais perto de nós agora. A salvação está mais próxima de nós agora. Então, amados, nós vamos analisar algumas características desse tempos que vivemos, dessa época em que nós experimentamos esse tão profundo sono espiritual, para que nós venhamos reconhecer as nossas necessidades, o que certamente nos levará a um despertamento espiritual, que vai nos colocar novamente em estado de alerta, como verdadeiros cristãos que somos. Nós precisamos de despertamento, nós precisamos estar alerta. Então, amados, nós vamos ver aqui essas características.
Pois nós não devemos agir como aquelas virgens loucas que dormiram enquanto esperavam o noivo. Lembra de Mateus 25, o verso de 1 a 12. Fala sobre a parábola das 10 virgens. Vigiemos, pois, então, porque é hora de despertarmos do sono, para que possamos responder a essa pergunta: que tempo é esse que estamos vivendo? Que tempo é esse? E não deixar, amados, que a apatia que tem invadido as nossas vidas nos pare e nos faça esfriar na fé e apostatar dela. Amém? Então, amados, aqui vai algumas características. Vivemos um tempo de apostasia. Nós estamos vivendo tempo de apostasia. Em 1 Timóteo, abre lá sua Bíblia. 1 Timóteo 4, verso 1 e 2. Nos diz, nos alerta, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. É Bíblia, amados. 1 Timóteo 4 nos mostra que nós estamos vivendo esse tempo de apostasia. Nós vivemos hoje esse tempo. E a palavra apostasia vem do grego e significa afastamento. Ela refere-se ao abandono deliberado da fé cristã. Então é o abandono de alguém que se dizia seguir essa fé. Uma pessoa que seguia essa fé e ela simplesmente se desviou, apostatou, se afastou da verdadeira fé. O abandono da fé inicial é uma coisa antiga. E a Bíblia aponta para o movimento de apostasia ainda lá atrás, nos tempos de Moisés. Nos tempos de Moisés. Abra sua Bíblia lá em Êxodo. Êxodo 32, verso 3 e 4, quando diz: então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com o buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Amados, quem foi que tirou o povo da terra do Egito, daquela escravidão que o povo vivia, se não foi a mão poderosa de Deus? E eles chegaram ao ponto de dizer: estes são teus deuses, deuses com D minúsculo. Ó Israel, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Então, amados, eles aqui não estavam apostatando da fé?
Então, amado, desde os primórdios da sua história, nós podemos observar que o povo israelita demonstrou um comportamento apóstata, afastando-se da fé no Deus Todo-Poderoso, que os havia tirado com mão forte, com mão poderosa da escravidão do Egito. Como os irmãos conhecem bem a história, o povo de Israel era escravo lá no Egito. Tem até aí um filme, né? Uma série dos 10 mandamentos que mostram como Deus tirou o povo da escravidão do Egito. E o povo parece que esqueceu disso. Tanto que eles chegaram a dizer que o Deus com D minúsculo, os havia tirado dali. E o pior, amados, fizeram até um bezerro de ouro, coisa que é abominável ao Senhor. Então a apostasia, ela tem uma irmã gêmea. E quem é a irmã gêmea que a apostasia tem? Então, ela geralmente precede, a qual comunica forças e aumenta o seu poder de quê? De contaminação e fascínio sobre os homens. E quem é essa irmã gêmea da apostasia? Senão a heresia. A heresia é a irmã gêmea da apostasia. A palavra heresia significa escolha. Então a pessoa é que escolhe. A palavra, ela significa escolha, tomar para si mesmo. Quando se refere a um grupo de pessoas que aceitaram uma má doutrina, quer dizer, um falso ensino, ela aponta para alguma seita. Então, amados, a heresia, ela aponta sempre para alguma seita. O que é uma seita? É ensinos errados, que está totalmente fora da Bíblia. Pega o versículo isolado e prega uma coisa que não é de acordo com a palavra de Deus. E isso desvia muita gente da verdade, sim. Então, amados, o uso desse comportamento no âmbito da Bíblia indicava a ideia de facção. Indicava a ideia de facciosidade. Mas com o passar do tempo, esse termo foi adquirindo o sentido mais moderno. Um sentido do ponto de vista doutrinário, que não concorda com o que é ortodoxo, ou seja, com o que é correto, com o que é certo. Eles precisam acrescentar mais alguma coisa, ou então tirar mais alguma coisa. E a Bíblia diz que seja maldito quem fizer isso. Então, amados, um herege é alguém que acredita ou promove alguma opinião contrária àquilo que o grupo ou a igreja acredita. O herege é alguém que acredita e ele promove essa opinião contrária. Então, toda heresia segue a mesma sequência. Negar a divindade de Cristo. Toda heresia leva a isso. Negar Cristo, a divindade dele. Negar que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Negar
a existência de um único e verdadeiro Deus. Deus com D maiúsculo. Aleluia! Crer na deidade do homem. Ou seja, crer que o homem é capaz de salvar a si mesmo. Que o homem, ele é capaz de salvar a si próprio. Que ele não precisa de um salvador. Então eles negam Jesus. Eles rejeitam o Senhor Jesus, que é o único que pode salvá-los. A heresia leva a isso. Negar que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus ao homem. Aí eu pergunto, amados, o homem por si só, ele pode se salvar? Claro que não. Nós carecemos, nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador, ele já veio. João 3,16, aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único, para que todos aqueles que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. A salvação é através de Jesus Cristo. Foi preciso Jesus Cristo vir. Amém, amado? Glória a Deus. Então o homem ele não pode salvar a si mesmo. E isso é negar a palavra de Deus, a palavra revelada, que foi escrito aos homens, escrito para nós. Geralmente uma heresia leva a um estado pior, que é a apostasia. A heresia leva o estado da pessoa ainda pior do que a apostasia, do que a pessoa se apostatar. Um apóstata é pior do que um herege. É isso que eu quero dizer. Que um apóstata é pior do que um herege. Porquanto chegar a negar a fé cristã, separando-se da igreja de Cristo, separando-se do corpo de Cristo, que é a igreja. No entanto, nem todos os apóstatas estão fora do rebanho cristão. Eles não estão fora, nem todos eles estão fora da igreja. Nem todos os apóstatas estão fora do rebanho de crente. Mas eles abandonam a fé que tem dentro do coração. Eles abandonam a fé que tem dentro do seu coração. Um apóstata rejeita o cristianismo, mesmo tendo feito parte da igreja. Mesmo eles tendo feito parte da igreja um dia. Eles rejeitam. A mente deles fica totalmente cauterizadas. Eles esfriam. Então, amados, os hereges erram, mas eles não abandonam necessariamente a fé cristã. E a igreja convive com ambos em seu interior. Quer dizer, a igreja convive com eles em seu interior, dentro da igreja. Nós convivemos muitas vezes com eles. Porque eles não abandonam necessariamente a fé cristã. E a igreja convive com ambos em seu interior. E isso coopera o quê? O mundo. Porque o mundo nunca apresentou tantas armadilhas para desviar os cristãos. O mundo nunca apresentou tanta coisa para desviar o cristão do serviço a Deus, como nós temos visto no tempo presente. Exemplos, amados. Eventos, festas, parques e o quê? Shopping. São alguns dos exemplos de programas que se tornam
para muitos, mais atraente do que passar algumas horas de domingo na presença do Senhor. Quer dizer, a pessoa prefere tirar um domingo para ir à praia, para ir numa festa, do que ir para a igreja, para estar lá louvando, adorando o Senhor, para estar na presença do Senhor. A maioria dos cristãos é incapaz de reservar um único dia para a igreja ou para atividades evangelísticas. Roxoianagasuianai. Ai, hanagasoi. Para muitos, falar em jejum e vigília chega a soar como fanatismo. Ah lá, irmão fanático, olha lá, irmã fanática. Vai para a vigília. E a irmã jejua. Amado, falar em jejum hoje e vigília chega a soar como fanatismo. Então nós vivemos um tempo onde tudo é relativizado, negociado, passível de se dar um jeitinho. Nós vivemos um tempo que tudo se dá um jeitinho. Muitas vezes, amados, nós damos um jeitinho de sermos aprovados na escola, na faculdade. Nós damos um jeitinho no trabalho para ganharmos um pouco mais. E assim achamos que é possível também dar um jeitinho para servir a Deus da nossa maneira. Ai, como se isso fosse possível. Servir a Deus da nossa maneira. Se aparece algum programa com amigos no domingo, o que você escolhe? Essa pergunta é para mim, é para você. Aparece algum programa com amigos no domingo. Nem pensamos duas vezes antes de faltarmos ao culto. E ainda falamos, pois afinal Deus entende. Deus entende, Deus compreende que hoje eu não vou à igreja, porque eu vou sair com meus amigos, vou para o shopping, vou para a praia. Para muitos, a igreja virou um mero local de quê? De se entreter. Para muitos, a igreja virou isso. Um local de se entreter, de coisas sociais. A igreja é um meio de comunhão com os irmãos, de estarmos todos juntos ali no mesmo espírito, em adoração ao Senhor. Eles não se envolvem. Essas pessoas, elas não se envolvem mais em trabalho, ministeriais, e acham suficiente permanecer sentados no banco. Simplesmente sentados no banco. E a pessoa, quando fica muito sentada no banco, ela faz o quê? Ela incha, ela engorda e não faz nada. Ela só está ali sentada no banco, só recebendo. Aí começa a conferir o relógio, minuto após minuto, olhando para o relógio. E se perguntando quanto tempo falta para o culto acabar. Fica preocupada com o horário do culto. O culto tem que acabar logo. Então, amados, dessa maneira, nós achamos que estamos servindo a Deus e fazendo a sua vontade. Não sabendo essa pessoa que é preferível que ela nem vá à igreja para estar lá murmurando, reclamando do horário do culto, porque o culto está demorando, então é preferível ela nem ir. Porque isso faz ela pecar. E ali, amados, Deus, Ele, como é um Deus onisciente, Ele sonda os nossos corações. E Ele se entristece com isso.
Porque Deus, Ele quer nós mais perto dEle, mais próximos a Ele. E tem uma passagem na Bíblia que diz que nós não devemos ter pressa de sair da presença do Senhor. Que nós não devemos ter pressa. Aleluia! Glória a Deus! A apostasia não se refere ao mero desvio ou afastamento em relação à sua fé e à prática religiosa. Mas ela tem um sentido de te afastar de alguma coisa. Ou seja, é uma renúncia de sua fé. É você renunciando à sua própria fé. Ou doutrinação, ensinamento que você teve. E isso, amado, pode se manifestar abertamente ou de um modo oculto. Ela pode se manifestar abertamente ou de modo oculto. Então, nestes dias modernos ou pós-modernos, nós temos visto um afastamento das verdades contidas na palavra de Deus. É uma troca. É como se fosse uma troca do que há nas Escrituras por inverdades que destroem e denigrem o bom caráter do cristão. Nós devemos, amados, estar atentos a que o apóstolo Paulo ali nos alerta. Que neste tempo presente de apostasia, alguns vão apostatar da fé. E, amada, aqui vai algumas características que são evidenciadas, as quais vamos a seguir. Primeira característica, o falso pelo verdadeiro. Romanos 1, verso 25. Romanos 1, 25 diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Quer dizer, assim seja. Então nós observamos uma constante troca e substituição da verdade de Deus pela mentira. E como um abismo chama outro abismo, como tem um ditado aí, que muitos irmãos conhecem esse ditado, já ouviram? Um abismo chama outro abismo. Os homens adoram mais a criatura do que o Criador. Os homens estão adorando mais a criatura do que o próprio Criador. Eles acabam usando o nome de Deus com intenções satânicas em um sincretismo religioso. Eu já dei um estudo, amados, está lá no YouTube, sobre sincretismo religioso. Então, amados, eles acabam usando o nome de Deus com intenção satânica, sem precedentes. O mal se infiltra na igreja e é tolerado, passando a ser observado como normal. Ah, não tem nada a ver. O mal está infiltrado lá e é tolerado. E ainda passa a ser observado como normal. É o trigo se misturando com o joio e influenciando por esse em sua prática, conduta e fé. Olha aí. O trigo se misturando com o joio.
Segunda característica, influência de doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Como pode ser isso? Doutrinas promotoras de mal, de confusão, de destruição, que para serem promovidas estão inseridas nas seitas, nas ciências, nas filosofias e até mesmo nos sistemas religiosos modernos. Então, amados, essa influência, ela é tão avassaladora que aqueles que dão ouvidos a essas doutrinas acabam prestando culto aos demônios. Eles acabam se prostrando, adorando aos demônios. Agora nós vamos, amado, para a terceira característica. A adoração do próprio homem. 2 Timóteo 3,2 vai falar sobre isso. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. 2 Timóteo 3,2. Essa característica deste tempo de apostasia também nos leva também, amados, à adoração do homem pelo próprio homem. Quer dizer, o homem se prostrando diante do homem, o homem adorando o próprio homem. É uma outra característica desse tempo de apostasia pelo qual nós vivemos. A adoração do homem pelo próprio homem. O altar da egolatria. O que é egolatria? O ego do homem. Isso está erguido em todo lugar. É o altar da egolatria que está erguido em todo lugar. Pois o endeusamento do homem costuma tornar-se uma obsessão. Uma obsessão tal, promovida e apoiada. Tem gente que promove isso e ainda apoia. Hoje, os títulos são procurados e cobiçados em todas as esferas. Então, amado, supervalorizar essa posição é um detrimento de caráter. E é visível na esfera evangélica, em todos os níveis. Infelizmente, isso está acontecendo. E isso é visível nos dias de hoje. O homem planeja, elabora, reflete e faz politicagem, simplesmente com o objetivo de ser venerado, de ser adorado, aqueles tapinhas nas costas. Por essa razão, algumas mensagens pregadas em nosso meio são apenas massagem no ego de qualquer ser humano. Pois o mensageiro, ele visa agradar os ouvintes. Ele visa
agradar os ouvintes e não a Deus, com o objetivo de ser venerado por eles. Os cristãos da modernidade não estão preocupados em produzir discípulo de Cristo. Muitos cristãos hoje, eles não estão preocupados em fazer discípulo de Cristo. Eles estão preocupados com outras coisas. Infelizmente, se apostatando, se desviando. Eles querem fã, clube, admiradores. Muitos querem isso. Há uma preocupação em ser o maior, o melhor e o mais especialista nisso ou naquilo. É isso que muitos estão se preocupando. E é muito triste. Porque o apóstolo Paulo, quando chega a alertar, é para os nossos dias de hoje. Foi para aquela época? Sim, também, mas já para os nossos dias de hoje, porque hoje está se multiplicando a iniquidade. Está se multiplicando. Quarta característica: a aceição e domínio do materialismo. Romanos 1, 23. Romanos 1, 23 diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem corruptível, imagem de homem. Amados, nesse tempo de apostasia, testemunhamos o rápido avanço da ciência e da tecnologia que, na busca por novidades, eles impactam o mercado. Quer dizer, eles promovem o mercado. Eles só querem isso, promover, impactar. Apresentam um crescimento sem precedente, ou sem qualquer respeito pelo ser humano. Nós vivemos a uma época, em meio a uma sociedade que compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, com o dinheiro que não possui, para impressionar pessoas que nem conhece. Nós estamos vivendo isso. Muito mais ainda nos dias de hoje. Muitos são impelidos pela propaganda, difundida na mídia eletrônica, pelo rádio, TV, internet. O marketing mundano aproveita-se das datas comemorativas para incitar o quê? Para incitar as pessoas ao consumo. O problema é que as pessoas acabam valorizando mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Nós podemos ver hoje quantas mulheres aí vão para a academia, elas se preocupam com plástica no rosto, se preocupam em ficar bonita. Amém, é bom, né? As pessoas se preocupam muito com o seu físico, com o seu materialismo, mas esquecem do espírito, das coisas espirituais. Elas estão se preparando para viver aqui nessa terra, como se fosse viver no mundo eternamente, mas não se preparam para quando partir desse mundo. Elas nem sabem para onde vão. Elas estão se preocupando com a matéria e não com o espiritual, sem saber que o corpo é pó. O corpo é pó.
Anotem os versículos bíblicos aí, amados. Provérbios 30, verso 15 e Mateus 6, de 19 a 21. Anote e depois você medite lá. Agora eu vou para a quinta característica, que fala sobre o mercantilismo com a palavra de Deus. Segunda, está baseado lá em 2 Coríntios 2,17. 2 Coríntios 2,17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. O materialismo na igreja. Ela se vê na forma de quê? De um mercantilismo religioso, onde muitos exercem entre o povo de Deus um ministério que não existe. Há cantores evangélicos e pregadores itinerantes cujas vidas particulares desmentem os padrões éticos e morais da santidade que são impostos pela Bíblia Sagrada. São artistas exploradores do povo, são artistas exploradores da igreja, que só veem o quê? Ele só veem o promissor, mercado evangélico, e se promove. O apóstolo Paulo compara esses mercadores da palavra de Deus aos comerciantes desonestos, os quais, mediante truques e técnicas de venda, eles tomam dinheiro de seus fregueses. São laboratórios que fazem pílulas de farinha de trigo. São fazendeiros que misturam água no leite. São comerciantes que possuem balanças enganosas. Amados, o livro de Levíticos fala muito sobre isso. Vocês podem ir lá anotar Levítico 19, de 35 a 36, que vão falar sobre as balanças enganosas e muitas outras coisas. Então, eles querem se promover. Paulo não costumava expor as melhores frutas na camada de cima para esconder as piores nas camadas inferiores. Não, Paulo não fazia isso. Ele não exagerava no valor de sua mensagem, nem degradava qualquer de suas verdades. E, semelhantemente, ele não usava o ministério como pretexto para ganhar dinheiro, nem para buscar prestígio, reputação e fama pessoal. Não! O apóstolo Paulo não fazia isso, mas unicamente para falar toda a verdade. Como está lá em Atos, livro de Atos, capítulo 20, 27. Então, amados, a globalização do comércio pervertido e corrupto do mundo influenciou as instituições religiosas, chegou até as igrejas, com suas negociatas e seus novos métodos de fazer crescer a igreja. O crescimento evangélico que estamos vendo é um crescimento ilusório, pois é material, comercial e numérico. Esse tipo de crescimento não produz frutos para Deus. Não produz frutos bons, agradáveis para Deus. E por fim, amados, neste tempo de apostasia, Deus deseja que seu povo afaste-se da impureza
e em hipótese alguma aceite fazer parte dessa mistura oportunista, exibicionista e egocêntrica. Eita, palavras difíceis. Que persiste dentro da igreja. É preciso romper com o sistema. É preciso romper com o sistema deste mundo. É preciso fazer a diferença. Sai do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. Jeremias, o profeta Jeremias, considerado o profeta chorão. Essa palavra veio lá no profeta Jeremias, através da boca de Jeremias. Sai do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma, a sua própria alma, por causa do ardor da ira do Senhor. Jeremias 51, verso 4 e 5. Aliás, Jeremias 51, verso 45. Em tempos de apostasia, como nós vivemos hoje, a nossa fé, a nossa esperança e a nossa perseverança devem estar fundamentadas unicamente em Cristo. Que tenhamos em mente a enfática advertência do apóstolo Paulo. Ele foi enfático em nos advertir acerca desse perigo que é a apostasia. Porque muitos, amados, já se apostataram da fé e muitos estão apostatando. Estão dando créditos a demônios, a espíritos demoníacos, malignos, por causa da mentira que está sendo pregada por aí. Quando a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o Senhor diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, amados, há risco sim da pessoa se desviar da verdade, desfriar na fé, apostatar, se afastar do Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, o único que pode te salvar. Persevere, amados. Eu passei uma situação, sim, difícil, que eu me abati um pouco, me enfraqueci, me desanimei, mas ainda tinha um pouquinho dessa fé dentro de mim. Lembra da parábola do grão de mostarda? Que a fé é como o grão de mostarda. Eu ainda tinha essa pequena luz. E a palavra do Senhor nos diz, quando eu estava passando por essa situação de desânimo, quase parando, quase esfriando na fé, o Senhor me disse lá em Apocalipse que mesmo tendo pouca força, nós guardamos a palavra da fé. Então, amados, mesmo se rastejando, mesmo capengando, mesmo se arrastando, nunca se desvie dessa fé, essa fé genuína, essa fé em Jesus Cristo, essa fé que nos garante a grande vitória, essa fé que nos faz crer
que um dia nós vamos estar com Ele. Aleluia! Persevere, amados. Aconteça o que acontecer, persevere. Tá chorando, persevere. Tá triste, persevere. Tá ferido, persevere. Nunca desista, porque Deus nunca desiste de você. Deus nunca desiste de você. Ele é um Pai que nos ama como filhos. Aleluia! Glória a Deus! Em Gálatas 1, verso de 8 a 9. Ainda continuando. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldito. Anátema significa isso. Então, amados, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Seja maldito. Não precisamos de outro evangelho. Não precisamos ouvir espíritos enganadores. Nós temos a palavra da verdade. Então, amados, não nos desviemos dela. Precisamos conhecer adequadamente estes tempos em que vivemos. Caso contrário, seremos também enganados. Então, amados, que saibamos sempre responder a essa pergunta: que tempo é esse que estamos vivendo? Que tempo é esse que estamos vivendo? E eu paro por aqui, amados. Eu paro por aqui. Mas depois eu vou continuar com esse estudo que é profundo sobre a apostasia. Deus tem falado muito no meu coração em relação a isso. Porque é o que está acontecendo. Muitos estão se apostatando da fé genuína, da fé verdadeira. E isso não pode acontecer conosco. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus possa estar abrindo o nosso entendimento para poder entender as verdades que na palavra de Deus é revelada através do Espírito Santo, que é o nosso mestre. Que Deus vos abençoe, amados.